Olá, meus amores, como que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje a tia veio aqui para trabalhar um pouquinho sobre a aula de ciências hoje, cuja matéria é nova, misturas, né? A gente sabe que no nosso dia a dia, talvez a gente saiba, mas a gente não tem muita percepção disso, que no nosso dia a dia a gente utiliza várias misturas ali, inclusive na nossa alimentação. Por exemplo, um bolo. Um bolo é uma mistura de farinha de trigo, óleo, água, açúcar, fermento, ovos, que todos misturados ali e colocados sobre uma pressão, no caso que é o fogo, ele se transforma em um delicioso bolo. Pode ser um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, seja o que for, dependendo dos ingredientes, né? Quando misturamos dois ou mais materiais, obtemos uma mistura. Em algumas misturas, conseguimos perceber quais são os materiais que as compõem. No bolo, por exemplo, que foi o que eu acabei de falar, são utilizados diferentes ingredientes, tanto sólidos, como a farinha de trigo e o açúcar, quanto líquidos, o leite e o óleo. E quando misturados, geralmente não é possível diferenciar todos os ingredientes. Então, quando eu misturo esses ingredientes do bolo, eu não consigo saber mais qual é qual. Eu não consigo mais saber qual ali é a farinha de trigo, qual é o óleo, qual é o leite, qual é o açúcar, enfim. Eles se tornam uma mistura só. Já no preparo de uma salada de frutas, é possível reconhecer cada uma das frutas utilizadas. Por exemplo, eu vou preparar uma salada de fruta. É uma mistura, não é? Eu utilizo ali a banana, a maçã, a manga, o mamão. Quando eu pico elas em cubos, eu consigo misturar, quer dizer, eu consigo diferenciar uma fruta da outra quando eu estou olhando, quando eu vou comer, né? Eu consigo até diferenciar o gosto de uma fruta para outra, que não é o caso do bolo. Como se tornou uma mistura só, eu não vou conseguir identificar o gosto da farinha de trigo apenas, o gosto do óleo, o gosto do leite. Não. Na salada de fruta é diferente. Eu consigo tanto identificar qual fruta é qual e o sabor também, certo? Bom, mas não é somente na cozinha que podemos encontrar misturas. Você já observou a roda de um carro? Então, a gente vai trabalhar que não é somente na alimentação que a gente tem as misturas, né? Como eu disse no começo do vídeo, a gente não percebe, mas tem misturas para todo lado. Todo lado envolve uma mistura de algo. Algumas rodas de carro, como as de liga leve, parecem ser feitas de um único material. Parece que é só aquele negócio redondo ali, pretinho, né? De plástico, que é só aquilo ali e pronto, acabou. Mas na realidade são compostas de alguns metais que se misturam quando aquecidos e em seguida são moldados. O ar atmosférico, por exemplo, o ar que a gente respira, também é constituído de vários gases, não somente o oxigênio, mas nós não conseguimos vê-los, certo? Bom, para estudar as misturas, uma professora aí de ciências meio maluquinha, realizou a seguinte atividade com os alunos. Bom, eu não vou falar quem é essa professora maluquinha, tá? Primeiramente, eles providenciaram 2 copos transparentes com água. Tcharam! Em um deles, colocou uma colher de chá de açúcar e em um outro copo colocou uma colher de sopa de óleo. Bom, eu vou utilizar todos os dois de sopa mesmo, tá? Então, vamos lá. Nesse copo aqui, eu vou colocar o açúcar, tá vendo? Ele foi lá pro finalzinho do copo e eu vou misturar. Sabe quando o aluno tá nervoso lá na escola e fala que tá passando mal, sabe? O que a gente dá? Uma aguinha com açúcar para ele se acalmar, né? Eu mesmo, quando era aluna, já passei muito por isso.
principalmente em dia de prova, eu ficava nervosa. Bom, se eu fico aqui misturando o açúcar, tá vendo que a quantidade dele aqui já diminuiu bastante? Vocês estão conseguindo ver? Então, quanto mais tempo ele ficar aqui, mais eu misturar, ele vai o quê? Ele vai desaparecer. Ele vai se unir com a água, formando uma única mistura, certo? Porém, a gente sabe que aqui tem água e tem açúcar. Vamos colocar ele aqui do ladinho, já já a gente pega ele de volta. E no outro copinho aqui, eu vou colocar o quê? O óleo. Então, eu vou preparar o meu olhinho aqui, uma colher de sopa. E vou colocá-lo com muito cuidado, que eu estou com a mão esquerda. Ó, e vou misturar também. Vocês conseguem observar aqui que o óleo, ele flutua, ele boiou? Ou seja, o que a gente consegue observar aqui? Que na parte de baixo eu tenho a água e na parte de cima aqui, ó, essa camadinha, ficou o óleo. Ou seja, não houve mistura. Ai, que moto barulhenta. Esses vídeos caseiros que a tia faz. Enfim, tá dando para observar aqui? Ele não se misturou. Olha já a água com açúcar. Aqui no finalzinho eu tenho um pouco ainda de açúcar, porém, quanto mais tempo ele permanecer aqui na água, ele vai se dissolver, certo? Ele vai sumir e vai virar uma água docinha. Já aqui não. Aqui, ó, agora já ficou mais nítido ainda. Eu tenho a água pro lado de baixo e o óleo por cima. Não houve uma mistura. Se vocês quiserem, podem fazer sim essa experiência em casa para vocês mesmos verem, tirarem suas conclusões, tá? Em seguida, misturam o açúcar com a água em um dos copos e observamos o que aconteceu. A gente observou que o açúcar ele se dissolveu na água. Depois, realizamos o mesmo processo com o óleo e observamos o que aconteceu. Não misturou, né? A água, ela é capaz de dissolver algumas substâncias, como por exemplo, o açúcar. Na atividade que a gente acabou de fazer, nessa experiência, a gente pode observar que o açúcar comum, quando misturado à água, é dissolvido. Nesse caso, não é possível visualizar o açúcar e a água separados. Já o óleo, quando misturado à água, não é dissolvido. Nesse caso, podemos distinguir o óleo e da água. O óleo da água, né? A gente consegue ver o óleo em cima e a água embaixo. A água é conhecida como solvente universal, pois dissolve várias substâncias, certo? Ela não dissolve tudo, como por exemplo o óleo. Porém, várias outras substâncias além do açúcar, ela consegue dissolver, tá? Quando misturamos dois ou mais materiais, obtemos uma mistura. Algumas misturas conseguimos perceber quais são os materiais, né? Que a gente já falou ali da salada de frutas, a gente já falou do bolo, que a gente não consegue mais identificar quem é quem, né? Na misturinha. Bom, e por hoje é só, gente. A tia viu que a tia terminou aqui, até a tia deu uma paradinha para olhar, porque tem uma outra atividade, só que eu quero fazer um vídeo só com ela, senão esse vídeo vai ficar muito longo, muito extenso. Por isso que a tia deu até uma paradinha aqui, a tia vai fazendo um vídeo próximo, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente viu as misturas, que muitas coisas envolvem mistura no nosso dia a dia, além da alimentação, né? E também vimos que a água é um solvente natural, universal, que ela pode dissolver várias substâncias. A gente viu também a experiência do óleo, que a água e o óleo eles não se misturam, ficam algo separados. A gente viu também a questão da salada de fruta com o bolo, que tem misturas que a gente consegue diferenciar ali o que é o que. E tem misturas que a gente não consegue, como o bolo, que fica tudo uma mistura única, certo? Bom,
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não reparem os erros da tia, porque como a tia já falou, é um vídeo caseiro, né? A tia tá fazendo o possível para poder estar ajudando vocês nesse período de quarentena, para vocês estarem por dentro, estarem estudando, se empenhando, né? Se dedicando cada dia mais. Então, é isso. Beijo e fiquem com Deus.